Livro do Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui a leitura, essa é a palavra do Senhor, trazida aos nossos corações, que venha também com o poder do Espírito Santo, a fim de conhecermos a vontade do Senhor, a direção dele para as nossas vidas. Nós vamos orar pedindo a Deus essa graça, a graça de sermos ainda, além da leitura, abençoados pelo Senhor com a meditação da sua palavra. Quero orar junto com você? Oremos. Pai Celeste, recebe, ó Deus, o nosso coração e o meditar do nosso coração na Tua presença, que eles sejam agradáveis a Ti. Que o Senhor nos abençoe para que tenhamos o coração inflamado com a Tua palavra, de forma a, uma vez tocados como brasas pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, o nosso coração se dobre diante do Senhor. E que o Senhor, assim, transforme, ó Pai, a nossa vida na direção da Tua vontade, até que sejamos, ó Pai, conforme a Tua palavra nos diz, chegarmos à estatura de Cristo Jesus, que possamos perseguir esse alvo em nossas vidas, em nossa igreja, sejamos uma igreja que parece-se com o Senhor Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos na primeira das 7 cartas do Apocalipse. E é importante que nós lembremos aqui que a nossa leitura do Apocalipse não é uma leitura dispensacionalista. O que significa isso? Futuro reverendo Guilherme, né? A leitura dispensacionalista olha cada uma das 7 igrejas como as igrejas que representaram períodos específicos da história do cristianismo. Como se uma época da história, por exemplo, como a época da Reforma Protestante, fosse a época da igreja de Sardes, uma igreja
dita pervertida por causa das suas heresias. Não. Nós não acreditamos nisso. Nós não fazemos esse tipo de leitura do Apocalipse. Mas então, qual leitura nós fazemos do Apocalipse? Nós fazemos uma leitura dinâmica do Apocalipse, pensando que esses últimos tempos que João estabelece naquilo que Jesus traz para ele na visão do Apocalipse, são os últimos tempos desde a primeira vinda de Cristo Jesus até a segunda vinda. Portanto, há 2000 anos que nós estamos nos últimos tempos, que João disse. Então, tudo aquilo que é trazido no Apocalipse em relação às 7 igrejas da Ásia, é para a igreja de Cristo Jesus, também nos nossos dias, assim como foi para os dias da Reforma, assim como foi nos dias dos pais da igreja, nos primeiros séculos da era cristã, assim como foi no meio de tantas outras circunstâncias em que a igreja esteve presente. E é bom a gente lembrar que a igreja de Jesus está sempre viva. Ela prevaleceu. Ela não foi derrotada antes de Cristo. O Israel de Deus não foi derrotado pelos assírios, pelos babilônicos. Ele prevaleceu. A igreja de Cristo Jesus não foi derrotada pelos romanos no início da era cristã. Não foi atingida cabalmente pelas denúncias que houve no tempo em que João está recebendo essa visão. Ela prevaleceu. Ela prevaleceu ao tempo chamado Era das Trevas, quando muitos cristãos, muitos servos de Deus foram levados à morte. Por causa do Evangelho, a igreja prevaleceu. Alguns desses mártires foram brutalmente assassinados, dizendo: pode fazer o que você tem que fazer, porque eu sei aquilo aqui está proposto à minha vida. Se precisar morrer pelo Evangelho, eu vou morrer. A igreja prevaleceu. A igreja prevaleceu a essa época que eu falei, chamada época das trevas, a época em que a instituição ficou aparentemente maior do que a própria igreja. A igreja viva, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo prevaleceu. Ela se refez. A igreja de Cristo prevaleceu à virada do século XIX para o século XX, uma época de grande secularização da história, com verdadeiros dardos da filosofia, de um mundo ateísta, de pessoas, grandes estudiosos que deixaram seus nomes na história, como Karl Marx, como Sigmund Freud, dizendo que a religião era um engano. A igreja de Cristo prevaleceu e passou essa época. A igreja de Cristo esteve presente na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra. E ela prevaleceu. Deus fez com que o remanescente fiel estivesse sempre presente, assim como nós hoje também estamos e fazemos parte da igreja viva de Cristo Jesus. Portanto, queridos, em cada uma das histórias, ou cada uma época da história em que a igreja passou, ela enfrentou esses problemas que as igrejas do Apocalipse enfrentam. Jesus, ao dar essa visão para João, ele está preparando a igreja para tudo o que ela enfrentaria ao longo da sua história. E Jesus trata aqui, na primeira das cartas, na primeira igreja, a igreja de Éfeso, nessa cidade, que era a cidade maior e mais rica e mais importante da Ásia Menor. Essa cidade era chamada de Feira das Vaidades. Era o lugar tido como o principal lugar da Ásia na época em que João recebe essa visão. Ela tinha uma população estimada em mais de 200 mil pessoas. E ali havia um teatro ou um templo da deusa Diana, que cabia 24 mil pessoas. É interessante quando você vai nesses coliseus, nesses teatros da antiguidade, e você vê como eles eram construídos.
Veja, cabia 24 mil pessoas, tamanho dos estádios, que a gente tem aí, estádios menores, né? E nesse lugar, nesse templo de Diana, era também um lugar, um centro econômico da cidade. Havia um grande porto na cidade. Essa cidade era uma cidade muito importante na época. Mais tarde, quando os cristãos eram levados para Roma para serem executados, eles passavam necessariamente pelo porto de Éfeso, ao ponto de um dos pais da igreja chamar essa cidade de a Porta dos Mártires. Quem tinha que ir para Éfeso para poder viajar, né? Por exemplo, se você está no interior de São Paulo, se você está no interior do Mato Grosso e você precisa fazer uma viagem para o exterior, você precisa vir aqui, às vezes, para Guarulhos, para poder daqui viajar para o exterior. E isso tem a ver, nessa época, com os portos da cidade. Então, Éfeso era esse lugar que era o porto central para a Europa. E ali as pessoas eram trazidas para poder fazer a sua viagem, para morrerem em nome do Evangelho, né? Nós vemos aqui, queridos irmãos, uma igreja que é elogiada e é criticada por Jesus por causa dela ter abandonado o seu primeiro amor. É interessante que cada problema tratado por Jesus para cada igreja, Jesus se apresenta como alguém que tem a ver com aquele problema. Olha só para o texto, quando o texto fala ao anjo da igreja em Éfeso, o texto diz: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que significa isso, Paulinha? Jesus, que é aquele que tem nas mãos as 7 estrelas, a gente viu isso na última vez, né? E que anda pelo meio dos 7 candeeiros de ouro. O que Jesus está falando aqui para a igreja? Ele está dizendo que ele se apresenta para uma igreja que está sem amor, uma igreja que está sem compaixão, sem fervor espiritual. Ele está dizendo, aqui está dizendo alguém que retém você na mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros. Esse lugar de cuidado, de autoridade, esse lugar de proteção. Jesus se apresenta para essa igreja como alguém que protege a igreja, como alguém que tem um relacionamento com a igreja, como alguém que anda pelo meio da igreja, alguém que se faz presente para uma igreja que se esfriou, para uma igreja que não tem mais o fervor espiritual para servir ao seu mestre. Essa igreja foi plantada por volta do ano 40 depois de Cristo. E quando João está escrevendo o Apocalipse, ele está perto do ano 80. Então nós estamos falando de uma comunidade de 40 anos. Uma igreja numa cidade forte. Então você pensa assim, eu sou da igreja lá da Conchinchina. Eu sou da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Primeira igreja de Belo Horizonte. Primeira igreja de Recife. A cidade é importante. Então essa igreja de Éfeso chegou com uma pujança e com uma característica, com características importantíssimas para uma igreja segundo a vontade de Deus, uma igreja bem-sucedida segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver isso. Mas agora ela tem 40 anos já de existência e Jesus está criticando porque essa segunda geração dos cristãos não tinha mais o mesmo fervor que tinha a primeira geração. Como é que nós vamos estar daqui a 40 anos aqui na igreja? Como é que vai ser a nossa postura diante do Senhor? Daqui a 40 anos, a Paulinha vai estar com 50 e poucos, né? Não preciso dizer quanto, né, Paulinha? Os filhos da Paulinha vão estar, né, se casando já aqui na igreja, né? E aí talvez alguns, né, não vou exagerar também, né, mas talvez alguns já estejam casados e os netos da Paulinha
né, que hoje tem 17 anos, estarão andando aqui pela igreja. Como é que estará a igreja daqui a 40 anos, pessoal? Como é que nós seremos conhecidos? Será que nós estaremos aqui? Será que nós seremos uma igreja pujante, firme, que ama o Senhor? Ou nós vamos lembrar lá do tempo do ano de 2021, na época da pandemia, quando a gente vinha para cá e cultuava ao Senhor, firmes diante do Senhor, no meio de uma situação em que a gente não via as pessoas aqui no templo, mas permanecíamos firmes, servindo ao Senhor com alegria. Será que daqui a 40 anos nós vamos olhar para trás e falar, olha, lá a gente tinha mais fervor, mais amor? Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. 40 anos de existência, essa segunda geração da igreja tinha abandonado as primeiras obras. Como que vai estar, Léo, o projeto Abraço daqui a 40 anos? Ou ele vai estar só na memória da gente, dizendo, quando eu ia levar as cestas básicas na minha moto, né? O vovô Léo vai falar daqui a 40 anos, né? A gente ia lá, a Paulinha segurava a cesta básica na moto ali, para a gente levar para aquela família, que quando chegou lá, tocou tanto o nosso coração, porque a gente sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Aquelas eram as primeiras obras. E agora, a igreja de Éfeso abandonou aquelas primeiras obras, abandonou aquele primeiro amor, abandonou aquela empolgação do início. Não tem mais. Esse é o contexto da igreja de Éfeso. Agora veja, meus queridos irmãos e irmãs, você que está em casa, você que participa de uma igreja, de uma comunidade, como é que você analisa isso à luz das igrejas que você conhece nos dias de hoje? Quando nós olhamos para o nosso fervor, para o nosso elan, para a nossa paixão pelo Senhor, por aquilo que Ele fez por nós, pela obra de Deus em nossas vidas, como que nós nos posicionamos hoje em relação ao tempo que nós estamos vivendo? A igreja de Éfeso foi uma igreja criticada pelo Senhor por ter perdido essa paixão. Como que Jesus trata uma igreja fria? Como Jesus cuida ou consola uma igreja fria? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para esse texto. Em primeiro lugar, Jesus trata essa igreja elogiando ou lembrando a igreja que Ele conhece as suas virtudes, que Ele conhece o que ela tem de bom e Ele valoriza o que ela tem de bom. Veja o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova a si mesmos os que se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3 ele diz, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6 ainda, ele diz, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Queridos, Jesus conhece a igreja. E Jesus trata com a igreja que está fria espiritualmente, lembrando a ela que Ele conhece cada um dos seus caminhos. E Jesus mostra as virtudes dessa igreja, primeiramente, mostra o trabalho, o serviço. A igreja de Éfeso era uma igreja que já aos seus 41 anos de organização, de idade, era uma igreja firme no trabalho. O trabalho era uma marca importante da igreja. Era uma igreja também que suportava o sofrimento. Versículo 2 e versículo 3 fala que a igreja tem
perseverança e que suporta as provas por causa do meu nome e não desanima. Olha que interessante. Olha que interessante. Hoje em dia, a gente tem esse problema na igreja aqui no Brasil. As pessoas começam a frequentar uma igreja e aí, como em todo relacionamento institucional ou até interpessoal, descobre as falhas que tem ali naquela igreja. Descobre as brechas, descobre os problemas, descobre as limitações, seja da equipe pastoral, seja dos crentes. Ah, não, aquela igreja tem um tipo de crente que eu não quero ser. À medida em que descobre as dificuldades da igreja, o que ele faz? Viola no saquinho, pé no caminho. Vou começar tudo de novo em outra comunidade. E aí vai para outra comunidade. E aí o que acontece? Primeiros dias, maravilha. Lua de mel. Depois começam a aparecer as brechas e os problemas. E ela se entristece e sai e vai para outra. Essa é uma realidade que nós temos. A igreja de Éfeso não era assim, não. Era uma igreja que suportava com perseverança os problemas e não desanimava. Eu fico imaginando assim como seria uma reunião de liderança lá da igreja de Éfeso, né? O povo se mordendo, o povo brigando, mas ninguém larga a mão de ninguém aqui, nós não vamos desistir. Veja. É uma igreja que trabalha e é uma igreja que suporta os problemas. Mas Jesus também exalta essa igreja nas suas virtudes, mostrando que ela era uma igreja doutrinariamente sadia. Ela estava sendo atacada por heresias, atacada pelas obras dos nicolaítas. Dizem que essas obras dos nicolaítas era uma doutrina ensinada por um desses primeiros diáconos da igreja, chamado Nicolau, que ensinava coisas muito parecidas com a verdade do evangelho, mas que na verdade eram ensinos equivocados. Dentre eles, aquilo que mais tarde a gente vai ver no capítulo 2, versículo 14, versículo 20, a doutrina de Balaão, que eram ensinos que misturavam aquilo que acontecia no templo da Diana com o evangelho verdadeiro. Então, a doutrina de Balaão ensinava os cristãos que eles deveriam servir ao Senhor ao seu modo, inclusive misturando prostituição, misturando a forma como eles lidavam com as suas riquezas no culto. Havia cultos em que as pessoas se prostituíam, achando que estavam fazendo corretamente. A igreja de Éfeso permanecia firme, ela denunciava essas heresias que surgiam. O problema da heresia, queridos, não é a gente olhar e a gente virar uma igreja como uma seita satânica. Ninguém vai chegar aqui na igreja presbiteriana das nações e dizer assim, eu sirvo a Satanás, e agora todos nós vamos servir a Satanás, e todo mundo vai dizer amém. Ninguém vai fazer isso. Só de você falar o nome, né? Você já expulsa o indivíduo. O problema da heresia é ela vir se imiscuindo, ela ter aparência do bem, mas ela, na verdade, ser um ensino equivocado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos dias de hoje. O exemplo de que crente não pode sofrer. De que a vida com Cristo é uma vida em que a doença não prevalece. Em que não há pobreza. Que se houver pobreza, se houver doença, se houver oração não respondida, é porque você não está servindo ao Senhor direito. Olha, parece uma verdade. Porque em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Esse é o ensino correto. Mas eu sou feliz com Jesus no meio da tribulação. Isso não significa que eu não precise ou não possa ter tribulação. Então, só para dar um exemplo aqui, mas essa igreja era uma igreja firme na doutrina. Pois bem, Jesus trata com uma igreja fria, apontando as suas virtudes. Ele, para começar
a criticar a igreja, ele mostra primeiramente aquilo que ela tem de melhor. Mas em segundo lugar, ele aponta o seu erro. E o erro da igreja, versículo 4, era o que ela havia abandonado o seu primeiro amor. O Gui até cantou aqui, né? A canção, Quero Voltar ao Primeiro Amor. E esse era o problema da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É interessante, queridos, que as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas para as quais João escreveu as cartas, Jesus as ditou, elas passam pelo menos por 3 problemas principais. Todas elas. Algumas pelos 3 problemas, algumas por alguns deles, e não tem os outros, mas são 3 problemas principais que a igreja está enfrentando naquele tempo. Um deles era o problema do esfriamento espiritual. O segundo era o problema da perseguição e do sofrimento. O terceiro era o problema das heresias e do ensino errado da palavra. Pois bem, com relação ao sofrimento e à perseguição, e com relação às heresias, a igreja de Éfeso estava ok. Ela tinha sido, inclusive, elogiada pelo Senhor Jesus. Mas lhe faltava o primeiro amor. Isso significa que a igreja estava em pecado. Porque o texto diz, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Alguns estudiosos do texto vão dizer que o que levou a igreja de Éfeso a experimentar essa frieza espiritual foi justamente a heresia, justamente o sofrimento, justamente os elementos pelos quais a igreja passou de sofrimento que levaram a um esfriamento espiritual. A gente não tem como estabelecer isso aqui e sustentar pelo que está escrito no texto, mas é algo bastante razoável. A questão aqui, queridos, é nós nos atermos àquilo que o Senhor Jesus disse, que falta de fervor, falta de amor a Jesus no seu trabalho é pecado. É um pecado do qual a igreja tem que se arrepender, lembrar de onde foi que ela caiu e voltar. Significa que ela está debaixo da condenação de Cristo. Mais tarde a gente vai ver isso, que Jesus está dizendo para ela, que se ela continuar firme na doutrina, perseverante no sofrimento, atuante nas obras, mas não tiver amor no coração, ela vai perder o seu lugar. E eu quero dizer aqui, que é triste eu poder dizer isso, mas essa igreja de Éfeso, lá na Ásia Menor, na Grécia, ela morreu. Hoje, se você for viajar lá para a Grécia, você vai ver escombros dessa igreja. Ela não existe mais como uma igreja viva de Cristo Jesus. E esse é o fim de todas as igrejas que não amam ao Senhor como deveriam amar, que não louvam ao Senhor com o fervor de quem está adorando aquele que é o seu Deus, a sua grande razão de viver, o grande amor da sua vida, aquele que não deleita-se na oração, na presença de Deus, com fervor, com alegria no coração, porque sabe que naquele momento de comunhão está no melhor lugar do mundo. Aquele que não tem mais apreço por ouvir a palavra de Deus e dizer, louvado seja o Senhor, que está corrigindo hoje a minha vida, que está enchendo o meu coração com a sua graça, glórias sejam dadas ao Altíssimo. Onde é que foi parar o nosso ânimo? Onde é que foi parar o nosso fervor? A igreja de Éfeso deveria perguntar isso. Queridos irmãos, se a gente trabalha, a gente faz a obra, ou faz as boas obras, e a gente não o faz
na perspectiva da palavra, na perspectiva do amor de Deus em nossos corações, nós estamos sujeitos a esse tipo de condenação que o Senhor Jesus nos faz, ou faz para a igreja de Éfeso. Se nós somos crentes extremamente zelosos com a palavra, com o estudo da palavra, mas isso não faz com que nós paremos e contemplemos a grandeza e o amor do Senhor, se isso não irrompe em nós, a mesma postura do apóstolo Paulo no capítulo 11 de Romanos, depois de ver tão grande doutrina, tão grande alegria, tão grande grandeza da glória e da graça de Deus, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu primeiro, o que lhe deu conselhos? A Ele seja a glória eternamente pelos séculos dos séculos. Amém. Quanto tempo a gente não se impressiona com a beleza da doutrina? Esse era o pecado, essa era a condição da igreja de Éfeso. Qual era a consequência? Jesus também, queridos, em terceiro lugar, ele mostra a consequência de uma igreja fria, aquilo que pode acontecer com ela. E o texto nos diz, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas. Jesus está mostrando para a igreja de Éfeso que ela não tinha lugar garantido na glória, simplesmente por ser uma igreja verdadeira de Cristo Jesus. Nenhuma igreja tem esse lugar garantido. Nós somos repreendidos pelo Senhor Jesus ao ponto de sermos direcionados a esse perigo, o perigo da descontinuidade, o perigo de não estarmos mais diante e debaixo da bênção do Senhor. John Stott afirma que nenhuma igreja tem lugar seguro e permanente no mundo. Ela está continuamente em julgamento. Nós estamos sendo julgados pelo Senhor, não em relação ao que fazemos com o dinheiro da igreja apenas, ao que fazemos com a doutrina, ou a como enfrentamos a pandemia ou o sofrimento. Nós estamos sendo julgados em relação ao amor que vai em nossos corações. Será que isso não deveria hoje tocar o nosso coração e pedirmos ao Senhor que nós retomemos esse lugar de empolgação, de entusiasmo, melhor dizendo, não empolgação, mas entusiasmo, de alegria, de fervor na presença do Senhor? A igreja era repreendida por causa do esfriamento do seu amor, e não por causa dos outros aspectos. E Jesus diz, se você não se arrepender, eu virei e removerei você do lugar, removerei o candeeiro desse lugar em que você está. E qual é, então, a promessa de Jesus para essa igreja? Qual é a promessa dele em relação ao que o Senhor está mostrando para a igreja?
Jesus diz assim, queridos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos olhar isso aqui para a gente encerrar? Veja, o que nós já vimos aqui. Nós vimos que a igreja tinha um monte de característica que eu e você queremos. Nós vimos que a igreja tem um defeito que nós não gostaríamos de ter: a falta de amor. Nós vimos que a igreja corria um grande perigo, o perigo de morrer, de ser descredenciada por Cristo Jesus. E agora Jesus está dizendo que se ela obedecer, se ela demonstrar esse amor e esse afeto, ela poderá fazer parte daqueles que se alimentam da árvore da vida. Quando é que aparece essa expressão a primeira vez? A árvore da vida. Lá no Gênesis, né? Quando, por causa do pecado, Adão e Eva são tirados do privilégio de poderem se alimentar da árvore da vida. Desde então, nós temos sido alijados desse privilégio. Em Cristo Jesus, nós fomos readmitidos na família de Deus. E temos a promessa de que estaremos com o Senhor para finalmente nos alimentarmos da árvore da vida. A questão é que o que Jesus está falando para a igreja de Éfeso é que ela precisa retomar o seu amor, o seu afeto, o seu fervor espiritual, o seu fervor no amor, para que ela volte para o seu rumo de vida, para que ela continue a sua caminhada cristã até que o Senhor lhe conceda a vitória. Ou seja, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ou seja, nós vamos ter de volta aquilo que o pecado tirou de todos nós. A igreja terá plenamente o cumprimento da salvação em Cristo Jesus, quando ela se colocar diante do Senhor em compaixão, em afeto, em fervor espiritual, voltando ao seu primeiro amor e à prática das boas obras. A gente pode aqui dizer que há uma figura simbólica da própria conversão. Ou seja, porque na conversão, nós vamos até Cristo Jesus e temos esse acesso à árvore da vida garantido. Então não dá, queridos, para a gente viver uma vida na presença do Senhor como se ali não estivéssemos. Nós devemos sim glorificar ao Senhor com alegria, com fervor, para que possamos ter a aprovação do Senhor e sabemos que permanecemos no caminho de Cristo Jesus. Eu quero encerrar essa meditação orando com você, orando pela igreja de Cristo Jesus, para que sejamos confortados com essas palavras. E Cristo garantiu para nós esse acesso. Mas Ele olha para cada um de nós. Ele olha para a nossa igreja. Ele olha para como nós estamos servindo ao Senhor. Não apenas o que estamos produzindo. As produções da igreja de Éfeso eram louváveis. Mas como ela estava produzindo a firmeza doutrinária, a perseverança no sofrimento e as boas obras que ela fazia. Sem paixão, sem amor, sem fervor. E Jesus condena a igreja por causa disso. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe em que patamar histórico da nossa carreira nós estamos, né? Então, do dia da nossa conversão até hoje, a gente tem o gráfico aqui na horizontal. E a gente tem as variações na vertical, né? Então, lá no começo eu tinha um grau X de amor.
Depois eu fui lá embaixo. Até abandonei a fé, caí do eixo do zero. Depois eu voltei. Aí depois eu lembrei que todo mundo tem as suas falhas, aí eu continuei num platô. Mas de um jeito muito baixo, porque antes eu já experimentei muito mais. Quando Jesus olha para nós hoje, Ele está dizendo, eu sei o que você viveu na minha presença. Eu sei o que você já passou. Eu sei o que você faz. Mas eu tenho algo contra você. O primeiro amor você abandonou. Você se encontra no meio desses a quem Jesus consola e disciplina nessa noite? Será que nós não poderíamos hoje ter esse mesmo apetite pela árvore da vida, por estarmos na presença do Senhor, em paz, em santidade, na aprovação de Cristo Jesus para aquilo que fazemos? Vamos pedir ao Senhor, enche-nos com o seu amor, dá-nos esse fervor, essa alegria de podermos servir ao Senhor. Vamos orar como salmista. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação. Hoje nós estudamos isso, sobre a alegria, que não é uma alegria circunstancial. É a alegria de Paulo e Silas, quando estão na cadeia, louvando e bendizendo o Senhor, ao ponto de outras pessoas serem impressionadas com o tanto que eles estão amando e bendizendo o Senhor ali, numa situação de dificuldade. Que Deus nos abençoe, queridos. Nos dê a graça de podermos ser hoje, sim, disciplinados e consolados pelo Senhor, para que possamos servir ao Senhor com esse fervor e essa alegria de outrora. E se não o tivemos ainda, possamos viver hoje os nossos melhores dias na presença do Senhor. E se já tivemos, que eles se repitam e ainda aumentem, né? Porque o Senhor é infinito na sua grandeza, na sua majestade, nós podemos provar ainda muito mais do que já provamos na presença do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos, nos colocarmos diante do Senhor, em oração. Santo Deus, Pai Celeste, obrigado, porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor sabe o quanto precisamos crescer em amor por Ti, em amor pela Tua graça, em amor em amor e desejo por estarmos na Tua presença, nos alimentando da árvore da vida, do pão vivo que desce do céu, que é o nosso Senhor Jesus. Senhor, quando participarmos da ceia do Senhor, que não participemos como algo trivial, mas tenhamos o coração impactado, como na primeira vez, por um amor tão grande que nos perdoou os pecados. Tem misericórdia de nós, do nosso pecado, da nossa frieza. Ajuda-nos a lembrar onde caímos e que possamos nos arrepender e voltar para o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, agradeço e te peço que o Senhor reacenda esse fervor e o amor em nossos corações. Em Cristo Jesus oramos. Amém.